Começa agora na Metropolitana. Boa noite! Começando mais uma edição do Chupim, quarta-feira, dia 19. Chupim no ar pela Metropolitana 98.5 e também pelo YouTube, canal Chupim do YouTube, né? Seja bem-vindo. Ô Bartô, boa noite. Boa noite, boa noite. O sol saiu agora à tarde, olha que lindo. Tá com saudade do sol? Eu tava, com esse tempo engilhado, esse tempo que a gente fica magoado. Você precisa do sol pra fazer digestão? Preciso. Precisa? É, eu deito, fico sem camisa e aí tudo vai se dissolvendo. E vira o quê? Vira cocô, né? Cocô, caramba. Muito bem, gente. Bom, Chupim no ar, ao vivo, aqui da Metropolitana 98.5. Hoje, pensando aí, gente, no tudo que está acontecendo, né, no Brasil, a Metropolitana é uma rádio jovem de entretenimento, mas de vez em quando a gente tem que pender para o lado político. Por quê? Porque o político resolve coisas de jovens, de adultos, de criança, enfim. Com a política e o cargo político, obviamente, a gente traça destinos para a nação. E a Metropolitana também não pode se calar no meio de tanta discussão em relação ao nosso público aí, tanta polarização. A gente vai conversar com duas personalidades do meio político, né? O mais engraçado é que um é muito de direita e a outra é muito de esquerda. Entendeu? Eu quero ver isso. Só que a gente não vai ficar querendo. A intenção disso aqui é a gente conversar, entender e absorver. Sempre tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Então a gente vai tentar absorver dos dois lados coisas boas, né? Pra gente poder formar nossa opinião aqui. E se abster do ruim, né? Sei lá, com certeza, não cara. É? O ruim a gente sempre pula uma sabe. casa, né? É. Exatamente. Então a gente daqui a pouquinho vai trazer aqui a Rosana Barroso, que vai representar aqui a esquerda jovem, né? E vamos trazer o Lucas Pavanato, que vai representar a direita jovem, né? Então a gente vai ter um de esquerda e um de direita. Uma de esquerda e um de direita, corrigindo aqui. E vamos discutir, né? Eu sou um cara que eu não me decidi para quem eu vou votar ainda. Estou indeciso, o Bartô também. E você, que é o público que está acompanhando a gente, deve estar indeciso também, né? Muitos. E aí que a gente vai conversar com essa turma para ver, né? E o que é mais bacana, né? A gente vai estar conversando com pessoas jovens. Exatamente. Público da Metropolitana. Que tem uma visão atual de como as coisas estão na cabeça deles, que é muito bacana isso, Exatamente. Né? Ambos manjam muito, tanto do executivo quanto de legislativo. Exato. Né? Porque, apesar da idade, né? porque eles já foram candidatos a deputado também, né? Então, ambos manjam não só do executivo, como do legislativo também. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho, ter o prazer de conversar com a Rosana Barroso e com o Lucas Pavanato, e vamos tentar fazer com que essa conversa, por mais que de repente em alguns momentos sejam um pouco acaloradas, né? Inflamada, né? Inflamada, porque, virou um negócio, time de futebol, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Mas vamos tentar aprender com eles o que a gente ainda não sabe. Exatamente. Porque essa juventude tá vindo e tá ensinando muita gente, né, E cara? tem um detalhe, a opinião deles é muito importante, porque eles vão levar tudo isso adiante por muitos anos. Exatamente. Por muito tempo. Tá na mão então, deles, né? Exatamente. Na nossa, muito... né? Você não, mas na minha, na deles. Ah, tá, eu não. Quer dizer que eu vou morrer amanhã, então, nesse inferno? Você tá só o caramelo. Não, mas ainda voto, deixa eu ver quantas eleições vai dar. Muito bem, gente. Esse é o Chupim aqui na Metropolitana. Vamos tocar música agora na rádio. Eu quero convidar você que está acompanhando o Chupim na Metropolitana, né? Que daqui a pouquinho a gente vai receber dois lindos aqui no Chupim. A gente vai receber tanto a Rosana Barroso
quanto o Lucas Pavanato. Um representa a direita, né? Jovem, a direita jovem. A outra representa a esquerda jovem. Exato. Né? Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com os dois aqui, colocar os dois aqui para debater, né? Mas de alto nível. A ideia de tudo isso aqui é a gente conseguir ter uma certeza para quem votar. Porque tem muitos indecisos ainda, Bartô. A quantidade de indecisos é incrivelmente grande. E tem um agravante. Você Posso sabe... revelar meu primeiro voto pro primeiro turno? Não. Não posso? Não. Melhor não? Não, fica quieto. É? Eu vou revelar. Não precisa. Não tem nesse... olha esses artistas aí falando tudo. Não fale. Vou falar. Não, depois que passar a eleição você conta. Não, vou falar agora. Não fala. Começa com a letra C. Não vou falar quem é. Bartozinho, a gente tá vivendo um momento de tanta polarização. Sim. Que a gente não pode nem brincar com isso. Nem falar pra quem votou. Exatamente. A gente não tem liberdade nenhuma de nada. Sofre represália na hora. Na hora. Depois que passar o dia 30, eu acho que aí tudo bem. Cara, daqui a pouquinho a gente vai falar com um representante da direita e uma representante da esquerda. A gente vai falar sobre o que a gente pensa, o que o jovem precisa saber, né? Dessas duas lideranças que vão estar aqui, porque tem muitos votos indecisos ainda que podem decidir a eleição. Não tenha dúvida. A gente tem muita gente que votou na Simone Tebet. Que hoje pode ou não. A gente tem muita gente que votou no Ciro. A gente tem muita gente que não votou. Exato. A gente tem muita gente que votou em branco ou anulou. E tem aquela pequena parcela que votaram naqueles candidatos que chegaram a 1%. Isso também é válido. Exatamente. Tem aqui um montão de gente que se juntando tudo dá 1%. A Soraya, o Felipe. Dá voto pra arrebentar aí, meu. Então, gente, vamos tentar absorver dessa discussão de hoje, né? O público da Metropolitana, a gente é em primeiro lugar no horário. Vamos tentar absorver tudo que há de melhor do que os dois vão trazer aqui. E o que for de pior, a gente elimina. Anula, não tem necessidade. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Exato. Agora, o que é de melhor, eu quero ouvir tanto da esquerda quanto da direita o que há de melhor, o que eles sonham realmente. É o sonho da juventude, né? Qual que é o sonho de cada um? O que eles esperam, né? O que eles esperam? Qual é o desejo deles, né? É isso aí. Boa. É isso. Muito bem, gente. Vamos aqui. Daqui a pouquinho começa. Vamos primeiro pro trote? Vamos. Depois a gente começa, né? Boa. O Bartô tá procurando uma vaga de passador de cola. É bom isso aí. Vamos ver. Trotes do Chupim. Metropolitana. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo, por favor? Com a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? Maravilha, graças a Deus, tudo em paz, viu? Ah, graças a Deus. Que bom, né, Jéssica? Ô, Jéssica, me ajuda aí, querida. Eu tô vendo um anúncio aqui que contrata lixador ou passador, né? De cola. Isso. E eu queria saber o que é isso aí, mais ou menos. Foi no anúncio né? Que o senhor viu? Foi na. Então, eu coloquei, mas é pra fábrica de pré-fresados. Você tem alguma experiência? Olha, eu tenho experiência de passador. Passador de cola? Vem aqui na fábrica. Quer que eu passe o endereço pra você? Então, mas eu queria saber, por exemplo, alguns detalhes, se você puder me ajudar. Quem é o encarregado, Jéssica? Ele chama Osmar. Ele não tá por aí agora? Tá sim. Você quer que eu passe pra ele? Se você puder, querida, você me ajuda. Só um minutinho. Tá bom, obrigado, viu, Jéssica? Um minutinho, por gentileza. Obrigado, querida, obrigado. Alô? Oi, Osmar. Oi, Tudo bem com você, querido? tudo.
Ô, Osmar, me fala uma coisa. Para eu conseguir esse cargo, esse trabalho, assim, como é que eu posso falar para você? Se você, por um acaso, me indicar e eu passar no teste aí tudo direitinho, a gente pode se conhecer melhor, tá? Uhum. Mas assim, não leva a mal do que eu vou falar, não. É que eu sei quem é você, sabe? Você é maravilhoso. E assim, na verdade, eu quero trabalhar aí como passador de cola só para ficar mais próximo de você, entendeu? Não, mas você tem experiência assim, em soda, essas coisas, não? Então, eu tenho experiência em passar creme, eu tenho experiência em passar shampoo, tomando banho. Passador, de uma maneira geral, tem experiência, né? Alô? Oi, quem fala? Oi, é a Jéssica? Oi, ai, Jéssica, nossa, menina, eu vou te contar. Esse Osmar, ele tá com algum problema hoje? Problema? Por quê? Nossa, menina, eu fui falar com ele... nossa senhora, ele me distratou. Meu Ele Deus. te maltratou? Menina, que assim, eu falei pra ele, Osmar, Jéssica, que na verdade, deixa eu te falar que é a realidade de tudo, sabe? Eu conheço deixa eu Você me desculpa, eu peguei o telefone, eu fico nessa parte aqui, eu nem entendo o que acontece lá pra lá, né? Quem tá falando? Eu passei pra ele, É Jéssica? É, isso. Então, eu fico aqui no escritório porque a fábrica é da minha mãe. Entendi. Mas o meu padrasto, ele vai chegar agora às 5 horas. Sei. Se o senhor quiser vir aqui e falar diretamente com ele, Não. porque o Osmar não manda nada aqui. Não, fica sossegada. A única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, deixa eu te falar. Eu conheço o Osmar, sabe? Conhece? Eu conheço. Eu e o Osmar, nós já tivemos um relacionamento, Você sabe? teve um relacionamento com E o assim, Osmar? e o Osmar me abandonou, assim, do nada, sabe? O Osmar, que o senhor tá falando com você que ele é encarregado, ele é meu tio, Ai, ele meu é casado, Deus. tem Ai. filho, tem neto, acho que não é a mesma pessoa. Ai, Jéssica, pelo amor de Deus, Jéssica, não fala nada, fica quieta. Ai, menina. E da onde você conhece ele? Ai, aí é muito íntimo, Jéssica. Assim, Porque ele não sai, ele é doente. Exato, foi um tempo atrás, sabe, que a gente tava junto. Ele tava passando por uma fase difícil, eu ajudei ele bastante, sabe? E assim, eu me envolvi com ele. O que vai fazer? O coração, a gente não manda, né? Eu só queria olhar no olho dele e falar pra ele que, assim, eu não tenho mágoa dele nenhuma. Eu fiquei muito magoada, sabe? Porque Não precisa chorar. a gente ajuda as pessoas com uma boa intenção, o coração da gente fala mais alto. Eu me apaixonei por ele. Vou fazer o quê? Eu nunca mais tive mais ninguém. Depois do Osmar, nunca mais quis saber de homem na minha vida. Eu não quero nada do Osmar, eu só queria um reconhecimento de que eu fui uma mulher maravilhosa pra ele, entendeu? Só isso que eu queria, mais nada. Eu vou falar uma coisa pra você de uma pessoa desesperada. Se o Osmar não for meu, ele não é de mais ninguém, tá bom? Eu só quero que você fale isso pra ele, mais nada. Tá bom, Tá eu bom? falo. Então eu diz falo. pra ele, Osmar, a Magnólia ligou. E ela disse que se você... Magnólia. Exato. Se você não for dela, você não é de mais ninguém. Vê a reação dele e depois você me fala. Porque ele é Tá. casado. Eu sei, menina, que ele é casado. Ele me largou pra casar com essa coisa horrorosa que ele ama, que ele diz que ama. Mentira! Só diz pro Osmar isso, que se ele não for meu, ele não é de ninguém, tá bom? Meu Deus do céu. Tá bom? Trotes do Chupim. Metropolitana. Na Metropolitana 98.5, Chupim até as 8 horas da noite, aqui na Metropolitana. Gente, antes de chamar os convidados, eu quero dizer que a Metropolitana é uma rádio de entretenimento, uma rádio completamente apartidária, né? Porém, estamos hoje fazendo um debate de jovens. Por quê? Porque quem manda realmente
no nosso futuro são os jovens. Exatamente. Né? E existem jovens que pensam diferente, né? Tem jovens que querem que o Brasil tome um rumo A e tem jovens que querem que o Brasil tome um rumo B, né? Falando de uma forma bem popular. Bem genérica. Bem genérica. Porém, existem aí opiniões que a gente pode absorver essas opiniões, né? Tanto da direita quanto da esquerda, tanto da esquerda quanto da direita, e aprender com eles pra gente ir em busca aí de um Brasil melhor. Ou até ter um consenso de alguma coisa que a gente tem dúvida, né? Eu vou fazer um desafio pros dois daqui a pouco pra ver se eles pensam igual, né? Em algumas coisas. Em alguma situação. Boa. Vamos chamar então, gente, Rosana Barroso e Lucas Pavanato. Uma salva de palmas! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, vocês estão bem, Como vai, gente? Rosana? Prazer. Tudo bem, Rosana? Bem-vinda. Como vai, Lucas? Prazer. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Que legal ter vocês dois aqui, gente. Olha, a gente está acostumado a ver muitos debates políticos em busca de corte, em busca de briga. E muito pelo contrário, aqui qual que é a nossa ideia hoje? É entender um pouquinho da esquerda, da direita, de uma forma bem jovem, que são vocês, né? Absorver de vocês dois o que há de melhor, tanto da esquerda quanto da direita, e formar opinião. Porque eu acho que a gente está tão polarizado ultimamente com essa coisa de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, virou, parece que um negócio meio doentio, né? E por trás disso, o que a gente tem vontade de saber são ideias. Quais são as ideias, né? O que você pensa, Rosana, para o futuro do Brasil? O que você pensa, Lucas, para o futuro do Brasil? De coração, qual é o seu sonho? O sonho da galera, o sonho dos jovens, né? Para um Brasil melhor. E é isso que motivou a Metropolitana, que é uma rádio de entretenimento, uma rádio totalmente apartidária, né? A gente nunca se manifestou politicamente em nenhum tempo da rádio. Então a gente faz esse debate assim, com o coração aberto, com a consciência aberta. Vamos começar? Vambora que eu tô Vamos doido começar, pra gente. começar. Bom, eu quero, antes de mais nada, apresentar cada um, né? Eu vou aqui, desculpa que eu tô, é tanto papel aqui que eu acabo me perdendo um pouquinho aqui, mas eu vou me achar aqui. Bom, a Rosana, ela tem 23 anos, é uma estudante e ativista brasileira filiada ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, militante da União da Juventude Socialista e ex-presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né, no período de 2020 a 2022, quando a entidade alcançou a conquista histórica da aprovação do novo e permanente Fundeb. No movimento secundarista, é militante da União da Juventude Socialista. Criou campanha Vida, Pão, Vacina e Educação, que garantiu a inclusão de menores de idade no Plano Nacional de Imunização. Liderou a construção do projeto de lei que garante internet para 18 milhões de estudantes no Brasil pós-pandemia. A liderança da esquerda mais jovem do Brasil, forjada na luta pela educação. Primeira da família na universidade, líder no movimento que garante absorvente gratuito nas escolas públicas. Foi candidata a deputada estadual no estado de São Paulo. Lucas Pavanato, ele é jovem ativista político que ganhou notoriedade organizando manifestações pelo impeachment e pela prisão do ex-presidente Lula na cidade de São José dos Campos. Posteriormente, coordenou manifestações e atos políticos em todo o Brasil. Entre suas pautas políticas estão a redução do tamanho do Estado, corte de privilégios, educação descentralizada e valorização da polícia. Também tem forte discurso contra o aborto e contra o uso de pronome neutro.
foi candidato a deputado estadual e conseguiu 36.258 votos. Ele é suplente. Conta com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e atinge 3 milhões de pessoas por semana. Fiz aqui uma rápida apresentação de cada um. A gente vai começar falando um pouquinho, uma pergunta de indecisos, né? Para quem que eu vou votar? Lula ou Bolsonaro, né? A gente vai falar principalmente com o público que votou na Simone Tebet, votou no Felipe, votou no Ciro, anulou voto, estava viajando, Soraya. Não quis votar na Soraya, enfim. Como que a gente vai começar? Eu posso pedir só para vocês tirarem um par ou ímpar? Pode ser? Pode ser ela. Pode ser ela? Muito obrigado. Então a gente vai marcar o tempo aqui. Vamos marcar um tempo só para ficar justo aí. Pode ser, gente? Você consegue jogar um cronômetro para mim aí? Um cronômetro de 5 minutos, pode ser? Vamos lá? Pode jogar? Aí. Então, quando eu falar já começa esse cronômetro de 5 minutos. Então, vamos começar com a Rosana Barroso. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. Começa. Como fui bem apresentada, me chamo Rosana Barroso. Para mim, é sempre bom falar um pouco sobre as nossas ideias, principalmente nesse momento tão difícil para o país. Eu acho que essa eleição que a gente enfrenta hoje, na minha opinião, é a eleição mais difícil, é a eleição mais importante para a nossa geração. Nós que estamos vendo uma dificuldade muito grande, principalmente para nós, né? Eu costumo dizer que é muito difícil pra gente, né? É uma geração que tá vivendo muito subemprego, é a geração que tá vivendo e vendo o país voltar pra fome e pra miséria. É uma geração que tá deixando de acessar o ensino superior. Vocês leram aí, viram que eu sou a primeira da minha família na universidade. E hoje, na verdade, em 2021, nós tivemos o Enem, por exemplo, com o menor número de inscritos em 13 anos. O Enem mais branco da história, que a partir desse dado chegou à conclusão que menos indígenas e menos jovens negros se inscreveram para fazer a prova. A ponto de que menos jovens se inscreveram no Enem, a gente chega à conclusão que menos jovens também terminaram o ensino médio, saíram da escola, e mais jovens estão em situação de desemprego, de subemprego, de vender jujuba, de pedalar horas, às vezes burlando o sistema de aplicativo quando são menores de idade. Então, a nossa geração passa muitas dificuldades nesse momento, como disse, desemprego, subemprego, fome e falta de acesso à educação. Então, essa eleição, não só essa, mas todas, mas digo essa no sentido de ser uma das mais importantes para nós, é a eleição que pode mudar esse cenário. É a eleição que pode fazer a nossa geração voltar a sonhar em realizações. Por isso, voto em Luiz Inácio Lula da Silva, porque acho que ele, nesse momento, principalmente, é o melhor para o Brasil. Lula se coloca à disposição, de dialogar com amplos setores da sociedade. Escutou os jovens da periferia, escuta os jovens evangélicos, escuta os jovens candomblecistas, por exemplo, como eu. Escuta diversos setores do Brasil, entendendo que o nosso país é amplo. A primeira coisa, entender que o nosso Brasil é diverso e que todos os brasileiros e brasileiras precisam ter seus direitos garantidos, porque somos todos pertencentes dessa terra. 2, acho que o Lula fala muito sobre a necessidade do emprego digno, da dignidade, do combate à fome. Acho que é um ponto importantíssimo para nós que vivemos hoje no Brasil, onde 33 milhões de brasileiros como eu, como vocês, passam fome, não comeram nada no dia de hoje. Isso é muito grave. Eu acho que essa precisa ser uma das pautas mais importantes para nós. 3, acho que o avanço que nós tivemos no governo Lula são importantes para a juventude. Nós vimos jovens como eu, por exemplo, filha de empregada doméstica, entrando no ensino superior. Nós que passamos a vida inteira escutando que o nosso lugar era na cozinha, era varrendo o chão, era no subemprego, podemos entrar no acesso ao ensino superior, podemos ter acesso a emprego digno, e eu acho que isso é muito importante para nós. Então a juventude quer voltar a acessar o ensino superior. E nós tivemos retrocessos muito grandes, como disse para vocês, nos últimos 4 anos principalmente, e nos 2 anos de pandemia de uma forma ainda mais agravada. Então acredito que nesse momento nós precisamos de um presidente que tenha compromisso com a democracia, compromisso com a pluralidade que nós temos no nosso país, compromisso com a garantia do acesso à educação, a emprego, a comida, o que nos é garantido na Constituição Federal, e o compromisso também de pensar junto com os brasileiros como que a gente pode passar por esse momento difícil. Foram mais de 700 mil vidas perdidas em tempos de pandemia. Nós temos uma dificuldade muito grande, muitos de nós sem acesso, sem emprego, sem comida, sem dignidade, e o nosso país
tá andando de cabeça baixa nos últimos tempos, nos últimos anos, né? A gente tem poucos motivos de felicidade, na verdade. Então eu acho que é hora do nosso país voltar a andar de cabeça erguida, voltar a ser feliz e, na minha opinião, pelas diversas pautas, pelo seu compromisso com a democracia, com o avanço do nosso país, com o combate à fome, eu voto Lula, porque eu acho que ele tem falado principalmente do que dói no nosso calo agora, né? Tem muita gente que fala, de não sei o quê, de país tal. Olha, eu quero falar do Brasil. No Brasil, o litro de leite está custando R$10. No Brasil, 5 quilos de arroz está custando R$30. Quem que tá podendo fazer compra? Quanto que tá custando a cesta básica? Quem que tem emprego? Quem que tem acesso à educação? Eu acho que o Lula fala sobre isso, fala do nosso país, da necessidade que a gente tem de avançar nesse momento para conseguir fazer os brasileiros e brasileiras voltarem a comer o prato de comida, estudar e trabalhar com dignidade. Por isso que eu voto Lula. Muito bem. Vou pedir os mesmos 5 minutos para o Lucas. Lucas Pavanato, a pergunta é a mesma. Para quem votar? Lula ou Bolsonaro? Queria que você falasse também com os indecisos. Excelente. Né? Bom, então eu vou primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer a Rosana também, que dá a oportunidade de poder debater ideias. E eu vou me dirigir aos indecisos e a quem está pretendendo votar nulo. Eu mesmo não votei no Bolsonaro no primeiro turno, eu votei no Felipe Dávila para presidente da República. Mas, nesse segundo turno, o que se coloca não é a escolha de ideais, mas é a escolha do possível. No segundo turno, você não escolhe o candidato que você mais gosta, você escolhe o candidato que você considera menos prejudicial para o país, ou então melhor para o país nesse cenário. Então você tem apenas 2 alternativas. Você pode não gostar de um dos candidatos, mas você vai ter que escolher. Alguém vai governar o país no final de tudo isso. E nós temos, de um lado, um candidato que se apresenta como representante da democracia, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, mas que durante todo o governo dele esteve ao lado de ditaduras, inclusive financiando ditaduras, aceitando charutos como garantia para dinheiro público brasileiro que estava indo para Cuba. Nós temos de um lado um candidato que diz defender a democracia, mas o tempo todo das gestões petistas, ele tentou enfraquecer a democracia. No governo, muito se questiona sobre a ampliação de possíveis ministros no Supremo Tribunal Federal. O projeto de ampliação de ministros no Supremo é da Luísa Erundina. Foi no governo Dilma. A Dilma tentou fazer isso. Muito se questiona sobre a possibilidade do Bolsonaro implantar uma ditadura. Mas a censura está acontecendo por parte do TSE e por pedidos do PT. Então nós temos de um lado um candidato que finge representar a democracia e que finge defender os nossos valores e finge defender o direito da liberdade de imprensa, mas que o tempo todo está pedindo censura de veículos de comunicação, pede que perfis sejam tirados do ar. Então, não é uma eleição apenas para votar no candidato, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele fala muito bobagem. Ele fala muito bobagem, inclusive pediu perdão em rede nacional por isso, é verdade. Mas a gente tem que escolher entre um cara que ameaça a democracia constantemente, que desde o primeiro turno tem ameaçado a democracia, tem pedido que perfis sejam retirados do ar, que diz que vai regulamentar a imprensa. Regulamentar é delimitar o que é falado. Não permitir que a imprensa tenha a liberdade de expressar a sua opinião. Então, é um cara que está prometendo censura. É um cara que promete revogar reformas. Muito se fala, as pessoas estão passando fome. O desemprego no Brasil vem caindo. É o menor desemprego desde 2015. Por que o desemprego vem caindo? O desemprego vem caindo porque teve uma reforma trabalhista lá atrás. E a reforma trabalhista está fazendo com que o desemprego caia. O Lula fala em revogar essa reforma. Então, se você quer emprego, se você quer que a nossa democracia seja preservada, se você quer ter o direito de criticar o presidente da República, o Bolsonaro, vocês viram o governo dele. Ele foi criticado o tempo todo. Em nenhum momento censurou. Agora, o que o PT quer é censurar, é calar a opinião alheia. Você não pode dizer que o Lula, ele é ex-presidiário, mas ele é ex-presidiário. Você não pode dizer que o Lula foi condenado, mas ele foi condenado em todas as instâncias. Ele foi condenado por corrupção e daí por causa de ministros que ele colocou lá, por causa de acordos e conchavos políticos, ele acabou sendo solto. Porque supostamente o julgamento foi feito no lugar errado, mas as provas estavam lá, o conteúdo estava lá. Então você tem um ex-presidiário, um candidato a presidente da República, um cara que ameaça a democracia, e do outro lado você tem um cara que você talvez não goste porque fale bobagens. A escolha pra mim é muito fácil. Votar em Jair Bolsonaro no segundo turno e combater o PT, combater as mentiras que eles têm feito por aí, inclusive acusando de coisas gravíssimas, como pedofilia, que até mesmo o próprio TSE achou que exagerou, e o TSE, como nós sabemos, tem sido parcial pro lado do Lula. Então a gente tem que ficar do lado certo nesse momento. Então me dirijo a vocês, que talvez não gostem tanto do Bolsonaro, que tem críticas ao Bolsonaro, assim como eu já critiquei várias vezes, mas nesse momento é um momento de união. Depois da eleição, a gente pode discutir as diferenças. Agora é hora de deixar as diferenças de lado, impedir que o ex-presidiário e apoiador de ditaduras volte à presidência da República. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. A gente... É interessante que a gente que está fora do meio político,
a gente ouve os dois e a gente pega coisa boa de ambos, Das né? duas partes. Eu acho que, cara, é uma pena que existe, que hoje a coisa está tão polarizada ao ponto de a gente, né? Ao ponto de chegar nesses extremos, né? Que não há necessidade. Bom, a gente separou alguns temas aqui que a gente gostaria de falar um pouquinho sobre com vocês aqui. O primeiro tema aqui que a gente vai falar, você colocou em ordem, produção? Não, tá. Então eu vou falar aqui. Vamos falar então, gente, começar aqui a falar de meio ambiente, né? O que vocês gostariam de falar em relação tanto ao Lula? Eu acho que aqui tá mais ou menos um defendendo não tem como ser diferente, o Lula, né? e o Bolsonaro. Não vai ter como, né? O tema de meio ambiente. A gente vai dar um tempo aí. Gostaria que você fizesse aí um comparativo dos dois governos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e falar o que você pensa pro futuro do nosso país. Pode ser? Pode ser. Quanto tempo você dá pra dar, gente? Pode ser 2 minutos pra gente conseguir controlar? 2 minutos, né? E aí depois, 2, e aí eu chamo música aqui, tá bom? Na Metropolitana, a gente continua no canal Chupim do YouTube, beleza? A gente nunca fez esse tipo de debate, tá, gente? É a primeira vez, a gente tá tentando fazer que fique bem justo para ambos. Então, 2 minutos, pode soltar no cronômetro, por favor, a partir de Cadê o cronômetro? Agora. Muito bom. Não, primeiro, antes de começar, eu queria dizer para quem nos escuta que hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados votou, inclusive, a urgência de um projeto de lei que coloca a pedofilia como crime hediondo. A base bolsonarista votou contra a urgência desse projeto de lei. Então, eu acho que é importante que as pessoas que nos escutam saibam disso, né? Porque nós não acusamos ninguém, nós pegamos uma fala que foi falada, né, obviamente, uma frase falada pelo próprio presidente da República, né, e questionamos o que significa pintar o clima com uma menina de 14 anos de idade. Apenas isso. Então, hoje é importante que a gente possa saber, inclusive, que a base bolsonarista decidiu votar contra a urgência que inclui pedofilia como crime hediondo. Isso é importante que as pessoas saibam em casa. Olha, eu acho que o meio ambiente é um ponto muito importante para nós. Primeiro que a gente tem visto corrupção nesses últimos 4 anos no Ministério do Meio Ambiente descarada. Né? Mais uma vez, um vídeo falado, por exemplo, pelo Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que falou com todas as letras na pandemia que as pessoas precisavam ter mais. Não, tudo bem, vamos passar a boiada agora que está todo mundo olhando para o coronavírus. Então, a gente teve um desastre nesses últimos 4 anos. Ataque a terras indígenas, ataque aos povos indígenas, falta de conhecimento da nossa história, corrupção e superfaturamento em instrumentos, por exemplo, do campo e tudo mais. Então, a gente teve muita corrupção. A gente tem hoje, infelizmente, Ricardo Salles como deputado federal eleito, né, a partir das suas mentiras, porque veio para São Paulo para falar para as pessoas que não fez corrupção, que defende o meio ambiente, mas em 4 anos o que nós vimos, infelizmente, foi só desmonte. Então, a defesa do meio ambiente é uma pauta muito importante para nós. Porque tem tudo a ver com a nossa vida, tem a ver com o prato de comida que você come, é o clima que está no estado de São Paulo hoje. 2, a Amazônia é a coisa mais rica que nós temos. Nós precisamos defender a Amazônia como patrimônio do Brasil, como um que é nosso. 3, nós não podemos esquecer da história do nosso povo, de quem é o pertencente dessa terra e o dono dessa terra. Então, queria finalizar colocando essas 3 coisas importantes, que são defesa, que fazem parte do nosso plano de governo, que não aconteceu nesses últimos 4 anos, defesa da nossa terra e da vida dos povos indígenas. Boa. O mesmo tema para você, Lucas. Excelente. Meio ambiente. Fica à vontade. Quanto também. Tempo? Atenção, 2 minutos também. Tá bom. Vai lá. Bom, primeiro é importante a gente desfazer uma mentira aqui. Dizer que o Bolsonaro pintou o clima com a menina de 14 anos é mentira. Ele disse que pintou o clima para entrar e para fazer a gravação. A distorção foi tão clara que o próprio ministro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que ali foi uma clara distorção para tentar incriminar o Bolsonaro de algo que ele não fez. Você pode ter diversas discordâncias com o cara, mas acusar ele de pedofilia é baixo, é sujo e é pura e simples canalice para tentar difamar um cara que se coloca o tempo todo como defensor da família. É óbvio que você implantar um ataque falso como esse prejudica a imagem dele. Segundo ponto, muito se fala na esquerda de defesa do meio ambiente, mas é importante deixar claro que boa parte do dinheiro que foi resgatado pela Operação Lava Jato, desviado por corrupção, foi em ações em defesa da Amazônia. Ou seja, quem diz defender a Amazônia, desviou dinheiro que era para ser usado para proteger a Amazônia. Outra coisa importante de se ressaltar, foi no governo Lula, se você for somar o total de área desmatada,
O Lula desmatou mais. No governo dele foi mais desmatado. E daí falam, o Bolsonaro tá destruindo a Amazônia. E o Lula, então? Que desmatou muito mais no governo dele? Então, são distorções que eles fazem. Eles sempre dizem que vão defender, que vão fazer, mas ficaram 14 anos no poder. E a gente herdou uma das maiores crises da nossa história. Nunca se perdeu tanto dinheiro no Brasil quanto na crise que aconteceu no governo Dilma, que é consequência das políticas irresponsáveis do governo Lula. Então é muito fácil vir com o discurso bonito aqui, de que o Lula vai fazer, de que o Lula é esperança, mas ele já governou durante 8 anos e não fez nada. O que teve foi mensalão. O que teve foi compra de parlamentares, o que teve foi petrolão, foi desvio de dinheiro. É isso que a gente viu. O que teve foi crise econômica. Fala-se inflação. A inflação tá caindo. A gente tá vendo deflação. A inflação. O governo Dilma teve quanto de inflação? A inflação voltou no governo Dilma. Consequência de políticas econômicas desastradas. Políticas econômicas populistas. É por isso que a gente tem que estar preocupado em desmentir e desfazer as mentiras que a esquerda tem propagado por aí para tentar ferir a imagem do candidato Bolsonaro e para tentar fazer com que o Lula passe por aquilo que ele não é. Muito bem. Vamos aqui, gente, tocar música aqui na Metropolitana. Vou tocar uma música só antes de dar os recados aqui, mas a gente continua no canal Chupim do YouTube. Então eu quero convidar você para ouvir, né, e ver aqui tanto a Rosana Barroso quanto o Lucas Pavanato, né? A Rosana de esquerda, Lucas de direita. E a gente aprendeu um pouquinho com cada um aqui, que é bastante interessante, né? A gente é uma rádio partidária, mas não adianta a gente negar. Hoje só se fala disso. Quem vai ganhar, para quem a gente vai votar e qual rumo que o Brasil vai tomar, tá bom? Vamos tocar música aqui na Metropolitana, vai lá. Lembrando que no canal Chupim do YouTube a entrevista e o debate aqui não para. Você tem aí, o tempo inteiro pra ficar com a gente, né? Enquanto a rádio toca música, vai pro break, você tá aí no canal Chupim do YouTube na íntegra. Essa é pra você que tá aí trabalhando todos os dias para empreender e desenvolver o seu pequeno ou médio negócio. Sabia que a GetNet tem taxas personalizadas para suas necessidades e você ainda recebe suas vendas em até 2 dias? Olha que doido, que coisa boa! Garanta uma maquininha cheia de tecnologia com suporte 24 horas e frete grátis para todo o Brasil. Acesse getnet.com.br ou fale com um dos nossos especialistas, tá? Pode ligar para 4020 4011, 4020 4011 e acelere suas vendas com a GetNet. GetNet. Boa! Agora eu quero falar para você, gente, que merece uma oportunidade de empreender, se reinventar para conquistar a tão sonhada independência financeira. Gente, com a Romanel, tudo isso se torna realidade ao revender a melhor joia folheada do Brasil. Você faz seu próprio horário e ganha uma renda extra no final do mês, tá bom? E lógico, tem a melhor margem de lucro do mercado. Presta atenção. E é muito fácil revender o Romanel. As joias encantam pela beleza, pela qualidade e pelos diversos modelos que todo mundo ama. Então aproveite a oportunidade. É só entrar no site romanel.com.br, Romanel com 2 M's, e se cadastrar. Ou se preferir, vá a uma loja exclusiva Romanel. No site você pode encontrar aí uma loja mais próxima de você. Romanel, há mais de 35 anos transformando vidas. Romanel! Romanel! Boa! Esse é o Chupim aqui na Metropolitana. A gente vai pro rápido break, a gente continua aqui com um debate político hoje, né? Saber um pouquinho de cada um aqui. Dos pensamentos de um lado e de outro. De um lado, né? Exatamente, Bartô. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria de inverter depois. Daqui a pouquinho Vamos pro break, né? A gente volta já, mas continua no canal Chupim do YouTube. Chupim Metropolitana. Você que sofre de impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, ou simplesmente você precisa fazer uma reposição hormonal, você pode contar com a clínica Upman. A clínica Upman vai te ajudar. Você que é homem, seja hétero, seja bissexual, seja gay, você tem que ter aí a vitalidade sexual. Você porque tem que voltar a sorrir, meu amigo. Sexo é vida. É vida. Né?
Então, principalmente você que passou dos 30, 35, 40 anos, começa às vezes a ter algum tipo de problema e a Upman vai poder te ajudar. São médicos, são andrologistas, né, que é o médico responsável por toda a parte sexual do homem. Eles vão te ajudar e você vai voltar a ter aquela vitalidade. Boa, e não tenha vergonha, vá procurar ajuda. A mulher, quando tem algum problema, ela sempre vai, procura ajuda. O homem tem um pouquinho mais de preconceito. Ah, eu não vou lá chegar, né, com o meu negócio. Né? Gente, o homem também tem que ir atrás, procurar ajuda, porque você pode ser... Problema todo mundo passa, sempre tem um probleminha, né? E com médicos você vai resolver isso. Clínica Upman. O WhatsApp é o 9 11 21 4000, tá bom? Mande uma mensagem, fala que ouviu no Chupim. 9 11 21 4000 e eles vão te ajudar, porque a Upman é referência em saúde. 9 11 21 4000. Upman! Muito bem, gente. Olha, a gente vai pro... Vamos continuar aqui. Lembrando que hoje a gente está fazendo um debate, né, sobre o destino do Brasil. Exatamente. Né, daqui a alguns meses. O que acontecerá no dia 30? Na verdade, daqui a dia 30 e depois daqui a alguns meses, quem vai assumir ou reassumir o poder, né, meu? Que coisa, né? Que loucura que tá isso. Que loucura, viu? Que a gente, virou uma eleição do coração. No caso do Estado de São Paulo, vão assumir o poder, né? Porque aí realmente vão ser dois candidatos que ainda não se reelegeram, né? O que é no caso. engraçado é que o São Paulo retrata no Brasil, né? Exatamente. Olha que louco isso, né? Muito louco mesmo, meu amigo. Então a gente está hoje aqui com o Lucas Pavanato e a Rosana Barroso. Rosana voltou aqui, foi no banheiro rapidinho. E agora, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai aproveitar que a gente está na rádio também e vamos fazer mais temas livres. Espera um pouquinho, produção, com o tema, porque o tema livre está indo melhor aqui. Ok. Da outra vez, quem fez a pergunta? Quem começou foi a Rosana, se eu não me engano. Quem começou, a Rosana fez a pergunta. Isso. Então agora, o que eu vou pedir, Lucas, para você fazer uma pergunta de tema livre para Rosana. A gente vai dar 30 segundos para você. Rosana vai ter 2 minutos para responder, depois volta para o Lucas para 1 minuto de tréplica, de comentário aí da resposta dela, tá bom? Então marca 30, por favor, aí no telão. Você que está ouvindo pela Metropolitana pode acompanhar também o canal Chupim do YouTube, onde tudo isso está acontecendo. Só um detalhe, não foi o Lucas que começou perguntando da jornalista? Não. Foi? Aí eu fiz outra pergunta e ele respondeu. Aí depois foi. Tá. Agora é a vez do Lucas, tá? Então, 30 segundos, Lucas, pode ir. Bom, você disse que o Lula foi absolvido dos processos dele, o que é mentira. O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, disse que o Lula não foi absolvido. Na verdade, só decidiram que o lugar onde ele foi julgado era inválido. Então, é uma nulidade processual e não formal. O Lula não foi absolvido, ele foi condenado em diversas instâncias. Eu quero saber se você se sente mais qualificada que o ex-ministro Marco Aurélio de Mello para dizer que o Lula não foi absolvido. Porque todos os juristas estão falando uma coisa e você está dizendo outra para as pessoas. Ou você está apenas mentindo? Coloca o cronômetro 2 minutos aí, por favor. Para Rosana, atenção, pode ir. Ô Lucas, eu esperava que você me perguntar alguma coisa assim, da realidade do povo. Eu disse pra você, vou repetir, eu não tô brincando de política, eu tô falando de vida real. Eu tô falando do que dói no calo do povo brasileiro, que provavelmente você não sabe, né? Mas do que dói no calo do povo brasileiro. Primeira coisa, que juristas são esses? Porque não são a maioria, né? Se você olhar, inclusive, são juristas bolsonaristas. Olha que engraçado. A segunda coisa, cara, vocês ficam tentando, assim, porque o Lula é ex-presidiário. 1, ele foi absolvido. 2, o Bolsonaro também é ex-presidiário, porque tentou acabar com o quartel, tentou jogar uma bomba dentro do quartel. Pelo amor de Deus, Lucas. Nós estamos falando de país, nós estamos falando de projeto de Brasil, cara. Que pena ver você que deve ter o quê? A mesma idade que eu, que não tá nem aí pra hora do Brasil. Já te encontrei algumas outras vezes, já falei isso pra você. Falo de novo, cara. O Brasil tá mergulhado na fome, Lucas, enquanto você tá aqui, ó. Porque o Lula. São 33 milhões de pessoas passando fome. E você me vem com uma coisa que já tá acabada. Lula é candidato à presidência da República, é absolvido sim. Não. Agora, Bolsonaro, 28 anos de vida pública antes de ser presidente da República, envolvido em milhares de esquemas de corrupção. Te perguntei, você não me respondeu quem que é Valdo Açaí. Cadê o Queiroz? Por que tinha 80 mil reais na conta da primeira-dama?
O que você tem a dizer sobre a rachadinha, cara? O que você tem a dizer sobre um presidente que trocou vacina por propina? Nós perdemos mais de 700 mil vidas no Brasil, Lucas. São milhares de esquemas e 28 anos de vida pública e 4 anos como presidente da República e você não fala disso. Preso a um passado que a própria justiça já tá decidida, absolvido. Eu que te pergunto se você se acha melhor do que quem decidiu que Lula tá absolvido. Porque o cara é candidato à presidência da República, vai ser presidente da República, porque como o povo tem falado, inclusive você tem visto sobre isso, nós queremos voltar a comer, nós queremos ter dignidade no nosso país. Agora, você também não me respondeu sobre os esquemas que Bolsonaro tem e tá envolvido nesses últimos 4 anos, principalmente. Então, se quiser responder agora, fica à vontade. 1 minuto, coloca o cronômetro pra mim, por favor. Vai lá, pode ir. Bom, como vocês viram, ela prefere continuar mentindo, dizendo que o Lula foi absolvido, enquanto a maioria dos juristas, e eu vou mostrar pra vocês que querem ver o que eu vou mostrar depois, entra nas minhas redes sociais lá, Lucas Pavanato, eu vou mostrar pra vocês que ela tá mentindo e que a maioria dos juristas, na verdade, afirmam que o Lula não foi absolvido, porque realmente não foi, ela tá aqui propagando uma fake news, e quando é a direita que propaga fake news, ela acha que tem que ser tirado do ar e tem que ser proibido de falar. Agora, quando ela que propaga, não tem problema nenhum. Aliás, ela é de esquerda, né? Daí a justiça age diferente. Ela disse várias acusações aqui contra o Bolsonaro. Eu quero perguntar pra ela em quais delas ele foi condenado. Ele não foi condenado em nenhuma. O Lula foi condenado nas acusações que eu falei aqui. Então por que você usa 2 pesos e 2 medidas? Por que para um suposições são suficientes para não votar e para outro uma condenação não é suficiente para não votar? Então vocês distorcem as coisas de um jeito. Vocês colocam coisas na mesma medida que não tem a mesma medida. O Lula foi condenado por corrupção. Você falou de 80 mil da Michele Bolsonaro lá, que não foi condenado em coisa nenhuma. Só o triplex do Guarujá é 1,5 milhão. E você vai votar nele. Você não tem vergonha? Agora, 30 segundos para Rosana fazer uma pergunta de tema livre para o Lucas. Ela escolhe o tema. Lucas, 2 minutos para responder. Depois volta mais 1 minuto para Rosana. Então, Rosana, por favor, 30 segundos. Vai lá. Tá. Como eu falei que eu queria falar de Projeto de Brasil, então eu vou perguntar sobre isso, né? Eu queria saber o que o Lucas tem a dizer sobre essas 33 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. O que o Bolsonaro, né, que se não fez em 4 anos, o que ele se propõe a fazer nesses próximos 4 anos? Gostaria de saber, porque enquanto ele come carne e picanha de R$ 1.500 o quilo da picanha, nós temos os brasileiros na fila para comprar fragmento de arroz e osso de boi. Então quero saber o que o Lucas acha sobre a fome, que é um problema real que dói hoje no povo brasileiro. Coloca 2 minutos aí, por favor, produção. Pode ir, Lucas. Bom, o melhor programa social contra a fome é o emprego, que o Lula quer destruir, revogando a reforma trabalhista. E é bom dizer aqui que ela tá falando que o Bolsonaro ele não resolveu o problema e tal. O Bolsonaro teve uma pandemia no governo dele. A Dilma entregou a maior crise da história do nosso país. Nunca no Brasil se perdeu tanta renda quanto no governo Dilma e não tinha pandemia nenhuma. Não tinha crise global, não tinha guerra na Ucrânia. No governo Bolsonaro teve, mesmo assim o desemprego está caindo. Então ela quer votar no PT, que entregou um modelo fracassado, entregou uma das maiores crises da nossa história, dizendo que ele vai resolver os problemas econômicos que não resolveram lá atrás, deixou todo mundo endividado, todo mundo na pior, e o brasileiro sabe disso e não vai ser enganado por esse discurso fácil dela, e agora está se propondo como uma solução. Por que não resolveram em 14 anos de governo? O Bolsonaro está só a 4 e o desemprego está caindo. Por que vocês não resolveram? O PT vai resolver, o PT é solução. Não resolveu. As pessoas estão passando fome, é consequência também da crise que começou lá no governo Dilma, do desequilíbrio fiscal que começou no governo Lula. É isso, começou lá. Eles não resolveram o problema e não tinha pandemia, não tinha guerra internacional, não tinha crise econômica global para prejudicar. Tudo que teve agora no governo Bolsonaro. E como que mesmo sem crise global, sem crise do petróleo, mesmo sem você ter pandemia, como que a Dilma entregou uma crise tão drástica para a nossa economia? Você acha que esse modelo que a Dilma fez e causou essa crise terrível é o melhor modelo? Sinceramente, você está propondo aqui para as pessoas que a solução para resolver o problema é alguém que esteve 14 anos no poder e não resolveu? É isso que você está dizendo para as pessoas? Você acha que o povo é tão idiota assim? O povo não é ignorante, o povo sabe que o PT governou durante muito tempo e não resolveu porcaria nenhuma. Resolveu foi a vida deles. Porque a corrupção, eu deixei bem claro aqui as provas. E você não teve como refutar, você foge do assunto quando eu falo. Porque o Lula roubou sim. Teve corrupção, teve propina sim, eu falo e afirmo, porque ele foi condenado, apesar de você mentir que não foi. Então assim, gente, vocês estão vendo aqui que a esquerda trabalha com fake news e eles propõem como solução alguém que esteve 14 anos no poder e não resolveu nada. Cronômetro de 1 minuto, por favor. Eu fico impressionada, cara, onde que você tava, assim, pra hora do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, quem passou a faixa presidencial pro Bolsonaro foi o Michel Temer.
Vocês, inclusive, esquecem que foi presidente da República. Ficam falando de uma época, há tempos, inclusive, tem tempos que o PT não está mais na presidência da República, que nós não construímos mais um governo. Então, é importante lembrar que o Michel Temer, que você ajudou a colocar também, fez muito mal para o nosso país, viu? Fez muito mal para o nosso país. Muito orgulho, parabéns. Um grande orgulho de ter contribuído com o golpe na democracia brasileira. Agora, para finalizar, porque eu só tenho 30 segundos, deixa eu te falar... uma coisa, cara, que vergonha. Onde você tava? Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Nós colocamos juventude negra no acesso ao ensino superior. Nós criamos escola técnica, universidade, 18 universidades no Brasil inteiro. Onde que você tava quando o povo passou a comprar carro, quando o pobre começou a andar de avião? Pelo amor de Deus, Lucas, para de ser mentiroso. Que absurdo te ver falar que em 14 anos nós não tivemos avanço. Eu sou a própria prova viva. Primeira da família na universidade. Então, assim, vergonha. Quem tá mentindo é você. Olha só, a gente precisa pagar um break, produção, é isso? Então a gente vai pro break agora e a gente continua aqui fora do ar, né? Ou melhor, no YouTube, gente. Quando a gente tá fora da rádio, a gente tá no canal Chupim do YouTube, onde eu convido você pra entrar, tá bom? Vai lá. Chupim Metropolitana. Chupim. Oferecimento. Chegou o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Tratamento